certificadora, tá? Nós chegamos até a preparar toda a certificadora, inclusive foi feito todo o treinamento e capacitação para que fôssemos auditores para esse processo via a BNT em metro no processo. E aí, quando nós estávamos no ponto de finalizar o processo, nós fomos surpreendidos pelo convite que recebemos através da ISO, que é a Organização Internacional, para que nós participássemos na elaboração da ISO 26000. No momento que nós fomos convidados para compor esse grupo de profissionais para discutir uma norma internacional, nós sentimos o peso do processo e, por um consenso geral de todos, chegamos à conclusão que não era justo que, uma vez que nós estávamos fazendo a redação da norma brasileira, assim como nós estamos sendo convidados para ser relator de uma norma internacional no processo, e que nós fôssemos o detentor do poder de certificar essas organizações. Então, achamos melhor que não fizéssemos esse processo e que criassem outro mecanismo para trabalhar nisso. Assim nasceu a proposta de criar um mecanismo de certificação diferente e não de uma forma convencional de que estávamos acostumados a fazer de uma forma tradicional de uma certificação. Já que nós vimos que essa questão dessa certificação iria exigir uma estrutura diferente no processo. E na conversa que nós tínhamos com as grandes empresas certificadoras, né? A Bureau Veritas, por exemplo, ou o caso, por exemplo, da SGS, assim como a RINA, são organizações que têm mais de 250 anos no mundo, que são certificadoras de tudo que se imaginar no mundo inteiro. E com conversa com esses diretores dessas organizações de certificadoras internacionais, a conclusão que se chegou foi a seguinte: nós, as grandes empresas certificadoras, não dá para nós entrarmos nesse mercado, por causa da necessidade da capilaridade do processo. Porque na norma internacional e na norma brasileira ficou acordado da seguinte forma: se uma empresa for certificada de uma forma equivocada, além da empresa perder a certificação, a certificadora também perde o direito de certificar. Então, dose dupla de problemas, não é isso? E com isso, se não tiver a capilaridade local, não tem como fazer isso. Você imagina que nós estamos falando em Bureau Veritas, SGS, são empresas, são organizações mundiais, lá fora são organizações, associações, bem entendido, que existe há mais de 250 anos de existência, e nós estamos falando de alguns milhares de certificadores no mundo inteiro preparados. Eles mesmos acharam que não era compatível para o trabalho deles e que eles não teriam condições da capilaridade do processo. Então, com essa situação que nós acabamos montando um produto chamado CIMASA, que é o Sistema de Monitoração Socioambiental, de tal maneira que não adiantava nada também certificar e acabou. Não é bem isso, porque eu tenho que monitorar as ações delas. Então, não é como a certificadora convencional, no qual você certificou hoje que está com qualidade total, então recebeu ISO 9000 de condições total, e aquilo é revisto periodicamente, e aquilo é sagrado, obedeceu o procedimento, não tem mais nenhuma questão. No nosso caso, não. Depende da situação de cada município, cada economia, cada região, e dependendo das sazonalidades econômicas, sociais, ambientais do seu município, a forma muda no processo. Então, completamente diferente de uma maneira tradicional de certificação. Então, essa foi a diferença do conceito do processo, e aí o desafio que foi feito foi exatamente criar uma estrutura para isso. Nós concebemos isso no ano 2000 e começamos a estruturar isso de uma forma mais ativamente, na verdade, a partir de 2010, que nós chegamos à conclusão que tínhamos que acelerar esse processo, e aí começamos a montar em vários lugares no município, quem tinha a ideia, quem gostou da ideia, para que fizesse isso como uma opção de um trabalho socioambiental diferenciado e mais justo no processo. Nós estávamos simplesmente imaginando que isso fosse um sistema no qual as empresas que fossem mais sérias, que quisessem ter trabalho,
poderia ser implantado nesse mecanismo. Mas o que nos surpreendeu ao longo do tempo é que na evolução dos acordos mundiais, né, tanto da Organização Mundial do Comércio, a Organização Internacional do Trabalho, né, os acordos internacionais na área econômica, Fundo Monetário Internacional, todas essas mudanças do processo no mundo inteiro, a partir do momento que foi definida a formatação da ISO 26000, houve uma coerência de pessoal na discussão desse mecanismo. E daí se achou melhor que fizesse toda uma revisão no processo de certificação. Então, nisso, nós entendemos que o processo mais coerente seria a montagem de um sistema de monitoração e que isso fosse acompanhado pela sociedade civil, juntamente nas suas localidades no processo. E em 2012 saiu o decreto federal, a 7746 de 2012, que se chama Sustentabilidade, no qual ela induz que o atestado de sustentabilidade tem que ser emitido pelo Conselho de Políticas Públicas no seu município ou por entidades credenciadas no processo. Então, com isso, toda aquela proposta nossa, a ideia do CIMAS, do Sistema de Monitoração e Avaliação Socioambiental, essa ideia, então, se consolidou nesse mecanismo, através desse decreto, que aí realmente a gente tem um fundamento, e não só um fundamento, uma base legal do processo para que a gente pudéssemos trabalhar com isso de uma forma mais consistente nesse mecanismo. Então, daí que a partir de 2010, então, quando começamos a pensar nessa questão da estruturação, já começamos a trabalhar mais ativamente. Recentemente, começamos a discutir o processo CIMASA, mais profissionalmente esse mecanismo, e começamos a entender que a coisa teria que ter um preparo muito grande nisso. E para isso que surgiu a ideia de formar o que nós chamamos de universidade aberta ao terceiro setor, para que a gente pudesse fazer com que houvesse um entendimento sobre esse mecanismo, esse universo chamado terceiro setor, e como se trabalhar com isso. Então, a questão de quando nós propomos fazer, através da universidade, um treinamento e capacitação sobre a questão de formação de auditores, não é simplesmente um passo só no processo, não. Ela não é um ponto final, ela é um segmento de ações que vão complementar isso. Então, dentro da universidade está sendo então estudado todo um mecanismo de treinamento e capacitação de gestores dessas organizações, assim como o entendimento sobre o que é essa certificação e outros pontos de vista de como aplicar essa ferramenta terceiro setor em diversos segmentos empresariais. Então, a mobilização da sociedade civil, no caso, que é o ponto principal nesse mecanismo, não é simplesmente falar para o empresário que tem que ter uma certificação socioambiental, coisa parecida, ou fazer o balanço socioambiental. E se você não oferecer os mecanismos de você estar relacionado com a comunidade local, não adianta nada. Muita gente fica naquela edição de pedição de recursos para empresários, para que tente fazer os seus projetos andarem no processo, e, no entanto, com isso, desrespeita todo o conceito sobre o que é a questão da sustentabilidade e o que se preconiza ser a responsabilidade. Então, essa dificuldade no processo faz com que o entendimento desse mecanismo, chamado de responsabilidade socioambiental, apresente um lado complicado, porque tem que haver toda uma visão técnica de gestão, administração, estratégia, a questão de direitos e outras finalidades do processo. A grande dificuldade de convencer os profissionais nesse segmento também é um paradigma muito grande, porque tudo que se aprendeu nesse mecanismo tradicional na academia, no processo, muitas vezes, do ponto de vista socioambiental, muda tudo. Não é? Infelizmente, essa é a concepção. Então, essa mudança dessa situação em relação ao entendimento dessa ferramenta passa a ser um instrumento extremamente estratégico nas empresas. Nós temos acompanhado várias organizações, várias empresas, e é surpresa nossa que grande parte do pessoal realmente não tem mínimo conhecimento. E quando lá no passado, né, no ano 2000, nós brincamos que no Brasil não tem empresários
e que teria apenas oportunistas, né, que eu declarei isso numa entrevista no jornal. O jornalista ficou meio apavorado com isso nós estamos falando em 2000, mas acabou publicando a matéria sobre essa situação, e a surpresa foi de que os jornais, ao publicarem esse ponto de vista, houve uma série de depoimentos de empresários em seguida concordando com a nossa visão sobre isso. E isso agora, 21 anos depois, né, bem entendido, a gente chega à conclusão que continua a mesma situação, infelizmente. Né? Nós não temos empresários formados no Brasil, infelizmente, nós temos somente oportunistas que tiveram oportunidade de se sobressair economicamente no processo e conquistaram uma parte do seu espaço dentro da economia nacional, e não que esteja realmente imbuído de uma participação empresarial. E nessa discussão, a ferramenta mais importante dessa discussão é exatamente o terceiro setor. Por que motivo? Se você é dono de um negócio, de uma empresa, de uma organização, ou você participa dela, você não é eterno, nós não somos eternos, um dia vamos morrer. Então, quem vai suceder a empresa? Como é que vai ser esse procedimento? Né? Normalmente, as empresas, os empresários não estão nem aí, isso é problema dos meus sócios, ou dos meus sucessores, dos meus herdeiros, eles que se virem e tal. Tem esse tipo de visão. É exatamente essa a diferença. Como é que eu tenho a consciência de que meu negócio, dentro de uma estrutura social, é importante de que forma? É o que eu estou fazendo na sociedade. Estou ganhando dinheiro? Lógico, isso é obrigação, pô. E o resto? Né? Você está respeitando as legislações? Você respeita a lei básica brasileira? Seus atos são responsáveis? Estão contribuindo com a economia do município de alguma forma? Ou é simplesmente ganhar? Né? Como é que você está contribuindo com que a sua sociedade em torno, e você está usando aquela mão de obra do pessoal, mas como é que isso está sendo em termos de sociedade? Como é que você, ao empregar os funcionários, total, eles são puramente empregados, ou eles são da sua sociedade? Como é que se encara isso? Né? Então, é comum antigamente, as empresas nasciam e aí havia uma série de pedidos de parentes, principalmente amigos, que pediam o serviço, pediam emprego, tal, e tinha uma relação, né, amistosa entre as pessoas e essa relação no processo. No momento que se industrializou ou então se tecnificou na sua gestão, começou a haver um processo piramidal no processo. Isso é o topo de pirâmide de uma forma, é a base de vem o que vier. Né? E com isso acabou se criando todo um conceito diferenciado desse mecanismo. Mas o mundo inteiro também passou por mesmas situações, não é só o Brasil, não. Tá? E eles entenderam também que havia uma necessidade de perpetuar. Então, imagina hoje quantas empresas no Brasil nós temos que têm mais de 100 anos de existência. Quantas empresas têm acima de 200 anos? Quantas empresas? Me diga. Né? Então, poucas são as empresas que têm mais de 100 anos. E raramente dentro dessas empresas o conceito inicial que foi pregado lá no final, no passado, não foi mantido. Muitas vezes desviou a finalidade, mudou de ramo, né? Houve uma série de processos de mudança no processo. Nada contra a mudança. Sim, tem que mudar para melhorar o processo, mas não no sentido de concentrar riqueza no processo. Então, uma das experiências desse tipo interessante no Brasil, que tem sido referência mundial no processo, é a posição de um empresário brasileiro que adotou esse procedimento, entendeu o que é ser empresário e assim o fez. Tanto que ele foi elogiado e foi citado no livro de um sujeito chamado Bill Gates. Bill Gates montou a sua fundação Bill Gates. E quando ele escreveu o livro dele, na sua jornada no processo e nas visitas que ele teve em vários lugares no mundo inteiro, ele faz uma menção especial para o Brasil. Ele menciona textualmente que ele ficou admirado, assustado com a posição do empresário brasileiro, e isso ele fez com que mudasse o conceito da empresa dele, e assim ele fez montando a Fundação Bill Gates.
E, na sua declaração, ela comenta o quê? Né? Que minha família vai ter que contemplar com os míseros 20% da minha fortuna e que 80% dos resultados das minhas fortunas que eu tenho, eu vou passar para a Fundação Bill Gates, que o objetivo dela é financiar atividades que possam melhorar a qualidade da vida humana. Bom, naquele momento que ele faz isso publicamente, então houve um choque geral em todos os segmentos, principalmente para os hackers. Os hackers que não concordavam com a maneira como ele estava pregando e tendo que se instalar um programa chamado Windows para que pudesse funcionar adequadamente, com todas as necessidades do processo, ele tinha que pagar o royalty para ele. Então, todos os hackers no mundo inteiro estavam a pé da vida e começou a pregar um monte de situações de invadir o sistema para que não pudesse usar, assim como que desse vazão a software livre, um monte de atividade que começaram a ter. Então, no momento que ele declara publicamente que ele fez a fundação e 80% dos resultados, e daí para frente também, iria ser destinado para a Fundação Bill Gates para financiar essas ações, além do apoio de outros empresários que acharam extremamente nobre esse processo e foram participar em vez de montar suas fundações, os hackers fizeram um código de ética naquela noite que teve aquela declaração. Mudou todo o sistema de hacker no mundo inteiro. Uma única ação, uma única posição. Isso é, com isso, todo mundo que achava ruim, que tinha que pagar o royalty para um cara para ele poder ficar rico no processo, mudou o conceito. Mudou totalmente o conceito disso. Os hackers chegaram à conclusão seguinte: não, se ele está fazendo isso, se a gente continuar fazendo essa atividade, nós estamos dando tiro no nosso pé. Então, temos que ajudar e mudar o conceito nosso e hackear os outros computadores, outros sistemas, e não simplesmente hackear o caso do sistema Windows no processo. Isso mudou toda a concepção do que seria empresário no processo. O Brasil, se por acaso tivesse sido feito através dos empresários brasileiros, né? Especialmente no caso de um empresário brasileiro chamado Francisco Matarazzo, que chegou a ter o maior complexo industrial, ela poderia simplesmente estar tendo até hoje o maior complexo industrial do hemisfério sul, provavelmente. Virou pó. Né? Quantas empresas vocês conhecem que surgiram e desapareceram? Quantas empresas causou problema sério de falências, provocou uma série de desastre econômico e deixou um monte de famílias sem receber suas decisões trabalhistas? Basta dizer que o sistema Matarazzo, por exemplo, até hoje, tem mais de 3.000 processos trabalhistas pendentes até hoje. Simplesmente manobras, manobras e manobras. Assim por diante, qual é o conceito do terceiro setor nesse processo? Então, há uma necessidade de entender esse processo, da importância dessa ferramenta chamada terceiro setor, para que com isso pudéssemos entender que não estamos simplesmente vendendo um serviço para certificar as organizações, para avaliar se elas estão de acordo ou não. Não é só isso. A questão é muito mais ampla que esse mecanismo. Como é que nós estamos fazendo dentro da sua organização, uma vez que montou uma associação na sua comunidade, qual a sua posição e o que isso pode gerar de benefícios ou prejuízos na sociedade? Que ponto que nós precisamos fazer com que, se você concebeu, tirou o CNPJ de uma instituição, o que nós devemos fazer? Quais são as obrigações que nós temos hoje como ser humano, dentro do conhecimento que nós estamos tendo, como é que devemos preparar a sociedade civil para o futuro no processo? Qual o seu compromisso, o nosso compromisso, nesse momento que estamos passando pela Terra? O que vamos deixar de herança para o pessoal? O que nós temos de conseguimos acumular de conhecimento que a gente deve se passar para os outros? Então, em função dessa ideia, que além da questão da CIMASA, a questão da Universidade Aberta do Terceiro Setor foi constituído com esse objetivo.
Então, nós não somos uma universidade no qual nós estamos querendo vender certificados como uma escola tradicional. Não, não somos nada disso. Não queremos ser isso. Não queremos. Não é para ser assim. O conhecimento que nós temos, que você acumulou ao longo do tempo, quanto mais conhecimento você obtiver, e melhor você distribuir isso, passar para as outras pessoas, que tenha a noção desse processo e que, com isso, comece a fazer a mudança no seu comportamento do dia a dia, esse objetivo é nivelar as informações e transformar isso em conhecimento com as pessoas. Por isso que foi desde o começo foi falado que não somos uma plataforma de EAD simplesmente. Não somos um vendedor de curso, um processo. Se quisesse fazer isso, a gente estava rico, está milionário, vai. Eu tenho várias e várias plataformas de EAD batendo na nossa porta, querendo fazer acordo no processo, e simplesmente a gente diz, não queremos isso. Não? É, no início do processo, quando começou a discutir a questão da universidade do seu setor, uma das pessoas que estava trabalhando na gravação começou a enfocar na minha pessoa só. Então eu falei, não é isso. Não é para poder vender a minha imagem. Ninguém está vendendo nada, pelo amor de Deus. Então, em primeiro lugar, não é a imagem, e sim o que é de conhecimento que a gente tem, que a gente está passando para todo mundo. Então, com isso, nós não podemos mirar nesses tipos de ação e ter alguém como exemplo do processo, coisa parecida. Não. Cada um de nós, cada uma na sua realidade, na sua comunidade, vai ter que ter essa postura diferenciada para entender o que é que você está fazendo na sua sociedade. Por mais que você ache que você, né, é um mero, pode ser um simples catador, simples uma associação ambiental, que seja um simples grupo de reuniões no trabalho, não interessa no momento. No momento que se tirou o CNPJ, no momento que você ganhou personalidade jurídica no processo, a sua estrutura muda no processo, porque você entrou no número de estatística. Veja bem, quando nós falamos que nós temos um registro de mais de 680 mil organizações no Brasil, constituídos, e quando nós vamos ver quem está funcionando, não passa de 280 mil. Então, tem mais de 400 mil organizações nas gavetas. Simplesmente isso. Então, com isso, você é uma das que vai ficar na gaveta, como é que seria? Porque se essas organizações realmente estivessem trabalhando no processo, garanto para você que aquele número do PIB que nós comentamos, que é algo em torno de 4%, acho que estaria chegando em torno de 10% a 15%, pelo menos. Então, com isso, teria uma linguagem completamente diferente. Então, cada um de nós que estamos nesse trabalho do seu setor, nós temos que ter essa consciência de que não estamos simplesmente fazendo uma atividade só por fazer aquela ação de uma maneira simplista no processo, e sim que você está sendo um elemento modificador da sua sociedade. Não quer dizer com isso simplesmente você está ajudando um ou outro, não estamos falando só disso. Né? Não é também a questão simplesmente de falar se aquele grupo tem propostas coerentes ou não. E sim, mas é o que eu estou fazendo. O que nós estamos fazendo no dia a dia do nosso processo? Quais as necessidades nesses mecanismos? O que nós estamos vivendo em relação ao que nós estamos acontecendo hoje? Eu fiquei surpreso de ver, ao acompanhar esse processo de pandemia no processo, imaginei que as organizações fossem muito mais ativas nesse momento de crise no processo, no entanto, simplesmente desapareceram. Então, grande parte das organizações que deviam estar mais presentes justamente nesse momento da pandemia, da necessidade da situação do processo, simplesmente se acolheram e desapareceram no processo. E as organizações não mostraram a sua verdadeira, na verdade, se mostrou a sua verdadeira cara, né? Só aparece quando interessa, né? Não tem responsabilidade. Esse é o ponto clássico do processo. Por outro lado, no setor empresarial, apesar de toda a alerta que nós temos feito em relação às questões legais do processo, a gente vê um nível de desobediência enorme sobre isso. Então, muita gente não tem conhecimento ou não obedece nem à Constituição Federal. Isso é clássico, infelizmente. Né?
Então, são pequenos fatores no processo que a gente, como sendo agente de pregador de responsabilidade socioambiental, temos que ter essa noção bem clara do processo de qual é a sua função dentro da sua comunidade e o que você pode, naquele seu microclima, microcosmos seu no processo, como que você pode atuar. Por mais que as pessoas sejam ignorantes no processo, nós tivemos uma experiência extremamente gratificante quando a gente trabalhou no sertão do semiárido brasileiro. Então, ao trabalhar no sertão do semiárido brasileiro, que a gente estava lidando com literalmente analfabetos, ignorantes completos no processo, e quando começamos a preconizar a função do terceiro setor, como que isso poderia estar sendo a salvação da vida deles, independente das mazelas políticas no processo, então, com isso, as pessoas começaram a se acreditar em si e começaram a mudar no processo. A primeira mudança, notadamente, foi impressionante, porque quando, em seguida que a gente estava fazendo esse trabalho, na verdade, no segundo ano de trabalho, quando os políticos chegavam nas suas comunidades para fazer o comício, a pessoa falava assim, olha, dia tal vai ter comício aí na sua localidade e tal, o pessoal comunicava para chamar as pessoas. A sociedade civil chamava o pessoal político e falava assim, o que é que você vai falar? O que é que você vai fazer em prol da nossa comunidade? Se a proposta de você da campanha política nada tem a ver com nossos interesses, nós não vamos aceitar que você faça comício no meu município. Então, isso aconteceu no sertão do semiárido brasileiro, nas regiões mais inóspitas que você possa imaginar. Então, acabou aquela história dos políticos que estavam comprando voto com dentadura, camiseta, um monte de coisa no processo, acabou mudando completamente a configuração disso, nesse cenário. Então, muitos políticos acharam ruim comigo que eu estava doutrinando o pessoal contra a política. Não, na verdade, não. Estava fazendo a política verdadeira. Isso é, se não nós apresentarmos nenhuma proposta que nos interessa, não vem aqui falar nada no processo. Assim por diante, essa sociedade que começou a trabalhar com isso, nós ficamos 4 anos e meio nesse sertão do semiárido brasileiro, e a gente acumulou um conhecimento e um resultado excepcional nesse mecanismo, quando um dia estava vendo um senhor que estava indo para as reuniões que a gente fazia mensalmente, um senhor estava vindo a pé no processo e nós estávamos indo de carro, e o pessoal viu que era a pessoa que estava indo para a reunião e colocou no carro e nós fomos conversando com a pessoa. Bom, aquela pessoa, nós estamos falando de um senhor de mais de 60 anos no processo, ele tinha como trabalho, tinha há 2 dias, tá? Andando a pé para que pudesse chegar na cidade, para que pudesse estar na reunião no qual eu estava fazendo orientação do pessoal. 2 dias andando a pé, porque não tem ônibus, não tem nada nesse processo. Só isso. Imagina o que é 2 dias andando para poder vir numa reunião, para apenas sentar algumas horas, um dia conosco e voltar outra vez 2 dias no processo. Qual a força de vontade dessa pessoa no processo? No momento que ele me falou isso e comecei a conversar com o pessoal, eu vi a gravidade da situação e a minha obrigação de que aquilo não podia ser simplesmente apenas um depoimento da minha parte, querendo ensinar um ignorante qualquer no processo. Não. Eu tinha que respeitar esse procedimento, essa atividade, uma vez que essa ação estaria mudando toda a vida daquela sociedade. E realmente isso aconteceu nesse processo. E com isso nós conseguimos fazer com que houvesse toda uma mudança do cenário naquela região do semiárido brasileiro, onde nós conseguimos mostrar a diferença que estava dando em relação ao que estava vivendo da realidade e o que é que esse processo estava mudando dentro do que a economia daqueles municípios, daquelas comunidades estavam tendo. Então, isso mudou completamente toda a nossa concepção sobre o que é o terceiro setor e a responsabilidade da nossa parte para que pudéssemos, com isso, estar levando o conhecimento à sua comunidade
E, naquele momento que é uma pessoa, né, totalmente ignorante, semi-analfabeto no processo, estava discutindo juntamente conosco como é que se faria a estratégia para que a gente pudesse estar exportando um produto que naquela região estava sendo produzido e estava discutindo uma estratégia de negociação com o mercado externo. Imagina o que passou na cabeça dessas pessoas nesse processo. E o que a pessoa se achou importante nesse mecanismo? Graças a esse trabalho naquela comunidade local, acabou com isso montando um programa de rádio aos domingos, que começava às 10 horas da manhã e terminava por volta de 1 da tarde, um programa de rádio voltado só para orientação desse segmento do terceiro setor, do ponto de vista de orientação aos produtores e às comunidades mais distantes através da rádio. Não tem internet naquela região, não é bem entendido, tá? E, ao mesmo tempo, com isso, começou a ter uma repercussão enorme, de tal maneira que um projeto pequeno, que estava envolvido uma única cidade no sertão do semiárido brasileiro, envolveu 98 organizações em vários estados da região do semiárido brasileiro, onde, com isso, a gente conseguiu implantar uma pequena noção do que seria o terceiro setor e o que poderia estar fazendo não ficar na dependência governamental no processo. Então, isso é o papel do terceiro setor. E foi a experiência mais gratificante da nossa parte nesse processo. Então, com isso, nós temos que entender que nossas ações, por mais simples que sejam no momento do processo, é que nós estamos influenciando a vida futura no processo. Então, nós temos que ter essa responsabilidade de que no momento que nós estamos discutindo essa ferramenta, no qual nós estamos participando dessa ferramenta, temos que honrar e trabalhar em cima dessa concepção de trabalho. Então, quando se fez a Cimasa e quando se fez a Universidade Aberta do Terceiro Setor, foi nesse sentido de demonstrar como é que nós podíamos trabalhar com esse processo. Essa é a ideia desse processo. Tudo bem? Vamos lá. Perguntas, dúvidas hoje? Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar as perguntas. O primeiro da fila, Genaro, por favor. Olha, a Jorcinete, ela tinha levantado a mão antes de mim e depois eu vi que ela entrou novamente. Ela disse que tinha acabado a energia na casa dela. Oi, acabou a luz. Ela levantou a mão. Então, se for o caso, talvez o certo seria ela perguntar primeiro. Então, por favor, Jorcinete, como temos o Genaro, um cara cavaleiro, tá? Você inicia. Vamos lá. Takashi, professora Sim. Takashi, o seu grupo está de parabéns, hein? Eu estou muito feliz de participar aqui com vocês, de ter uma coleguinha ali que ela não abre a boca, não fala nada, só fica assistindo. E enquanto muitas pessoas desistiram por causa da pandemia, foi por causa da pandemia que eu encontrei vocês. Uhum. Como as coisas são inversas. E eu já estou me empoderando de meus direitos. Sim, Já assim fui mesmo. conversar com a presidente do CMAS, porque havia duas instituições antigamente que só elas recebiam dinheiro do CMS, né? E nós estamos todas legalizadas lá. Eu falei, ó, a situação é essa, e nós também temos direito. Ela falou, pode deixar que eu vou ver isso. E nós tomamos posse da cadeira no CMDCA, na parte de finanças e orçamento. Olha só que coisa boa. É assim mesmo. Parabéns. Só que eu não posso, porque eu tenho interesse na questão do Conselho Tutelar, isso é algo que vai ser debatido. Então, eu coloquei uma amiga que é boa na questão de políticas públicas, e ela vai estar direcionando isso tudo para mim na Comissão de Finanças e Orçamento. Eu falei, você passa essa questão de incentivo fiscal para a instituição que trouxer o recurso, que o recurso passe direto para ela. Porque a gente fica passando dificuldade, enquanto a renúncia fiscal está muito em cima para poder resolver, né? Então, a gente vamos ver o incentivo fiscal. E outra coisa que eu precisava do senhor é que o senhor visse para nós o nosso estatuto da parte de educação,
porque a defensora nos deu o ofício para a gente fazer 2 estatutos e 2 atas. Eu falei, então, ao invés de eu fazer 2 estatutos e 2 atas do mesmo, eu vou aproveitar, vou fazer o de educação e vou fazer o da assistência social de uma vez. O que você quer fazer da educação? O que ela está pedindo? É porque nossa instituição nasceu na área para educação. A gente pensa futuramente, a gente ser uma universidade, e eu quero trabalhar com EJA. Não, a EJA você pode trabalhar. A EJA você só Então, aí eu mandei um e-mail para o processo. senhor, o senhor depois dá uma olhadinha, e aí o senhor colocando as coisas para a gente lá, eu ajusto, aí eu dando entrada, dou entrada, logo chego, Então, eu tenho só direito de nesse caso, basta fazer um departamento seu, como EJA, e criar o código de atividade do CNAE correspondente no processo. Então, mas você falou que eu teria que fazer um estatuto separado para a área de educação. Eu tenho educação, sim. Se você for trabalhar em ensino, cuidado, ensino formal, você tem que ter um CNPJ independente. Tá? Porque o ensino, você tem uma lei federal, que é a 93/94 de 96, que é a Lei de Diretrizes Básicas de Ensino, que ela regulamenta a formatação disso. Então, no seu caso, é assistente social, e aí, no caso do EJA, no caso de jovem aprendiz, ela também entra na questão no social. EJA? E eu não tenho a caneta aqui? Agora, para você ensino formal, para ser uma escola técnica ou superior... Mas o EJA, que é Ensino e Educação à Distância, inscrito na Secretaria de Educação Estadual, eu posso fazer? Pode fazer. É só criar o departamento seu. Então, o que acontece? Quando você for formar uma escola para certificar no processo, num curso superior, curso técnico, aí você tem que montar um CNPJ especificamente para isso. Então, por isso que eu queria que você já fizesse essa parte de educação, que lembra que eu falei que a gente queria reformar o grupo Quintino Bocaiúva, que foi onde eu fiz a primeira série, ele é tombado, e ele está quase tombando. E aí você falou que dá para colocar isso na parte de educação. Sim. Então, aí, se você quer administrar uma escola, que fazer um negócio assim, aí tem que ter um ensino. Aí manda para mim o nome fantasia. Eu já mandei, IFJ-EAD. Tá. Mandei então a gente monta uma estrutura, e aí a gente uma coloca associação essa específica. questão e depois você me ensina como eu vou fazendo isso, porque nós estamos perdendo aquela escola, um espaço no centro, e depois nosso Instituto Faculdade já poderia estar usando aquele espaço, né? E eu vou contar com sua ajuda para a gente conseguir uma universidade, que a gente possa trabalhar, fazer trabalho. Eu te preparo. Tranquilo. Obrigada, hein? Nada. Vamos lá. O que mais? Ok, Genaro, agora é a sua vez. Boa noite, Takashi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Ô, Takashi, só como um reforço, um comentário antes da pergunta, né? Você estava falando aí da quantidade de associações, que de 600 mil cai para 200, alguma coisa assim. Aqui em Americana, numa conversa que nós tivemos também há pouco tempo atrás agora, que eu comentei com você, de que de 20 instituições, mais ou menos umas 20, de um relatório do CMDCA, apenas 8 que te dispunham estatuto no site. E dessas 8, só 3 que estavam com estatuto mais ou menos, porque era 60, 70 artigos. As demais 5 de 8 tinham estatuto, como você falou outro dia para a Jorcinete aí, ilegal, né? Não atende. Ou seja, muito aquém daquilo que é necessário. E um detalhe interessante na época que eu participei do CMDCA, existe um rigor muito grande, imagino que muito acima da média do restante do Brasil, né? Cidades do porte americano talvez sejam iguais, mas um rigor grande em relação à prestação de contas. E o que a gente percebia a maioria dessas instituições funciona assim, com a corda no pescoço o tempo todo. Está quase igual, tem uma maldade até colocar dessa maneira, mas a gente está falando muito em falta de ar por conta do Covid. Então, muitas delas estão funcionando quase que precisando de um respirador.
E isso, eu imagino, essas 200, essas que ainda estão funcionando. Exatamente. Agora, a colocação é mais ou menos dentro disso. A minha presença aqui agora, que é uma coisa que não tem nem como eu pensar em fazer diferente mais, eu não consigo mais deixar de assistir, né? Então, se deu por conta do quê? Eu tinha conhecido o seu trabalho há tempo, e aí nós criamos a Plantar, a nossa associação aqui, e a minha ideia, desde que criou a Plantar, eu já comentei com você, que assim que saísse o CNPJ, procurar você para fazer aquele curso que, na verdade, já é o de auditor. Né? E a gente até iniciou conversa com o CREA. Se por um lado, aí é uma colocação que eu quero passar para você. Se por um lado, claro, a ideia não é vender curso, mas por outro lado, seria interessante a gente cativar pelo menos uma categoria. Sim. E assim, esse trabalho com o CREA, só para todo mundo que está na sala aí entender, nós iniciamos conversa para que o CREA divulgasse o curso de auditor, que eu nem sabia na época, quando a gente começou, que era esse curso de auditor de responsabilidade. Agora, a minha preocupação, até eu ia voltar a bater nessa tecla, a minha preocupação é a estrutura hoje para atender essa demanda, que se o CREA abraçar a ideia, serão milhares, tá, Caixa? Só São Paulo. Se o CREA São Paulo falar, opa, vamos entrar nessa. Aí a gente tem condição hoje de acomodar esse pessoal todo? Sim, tem. Inclusive, nós já negociamos já por diversos anos seguidos com o CREA São Paulo e o CAU em São Paulo, e até hoje não se entenderam até hoje. Só para ter uma ideia, eu estou falando em São Paulo, tá? Então, a dificuldade. Mas o mais interessante, o mais necessário é o pessoal da OAB, tá? É o OAB que é o mais importante, porque ela é a base do processo, que quem assina esses documentos, esse estatuto, é advogado. Então, quando ele está assinando essa documentação, ele está assinando um documento ilegal no processo. Então, é o primeiro cara que é impactado no processo. Por isso que nós temos muitos trabalhos em OAB, em vários OAB no Brasil inteiro, com um maior número do que com o CREA ou com o CAU, coisa parecida. Nem com o Conselho de Contabilidade a gente não tem o mesmo diálogo no processo. Então, por exemplo, a semana retrasada e passada, por exemplo, foi puxão de orelha direto nos conselhos de contabilidade. Tá? O de Manaus teve agora recentemente, o de Rio de Janeiro passou maior vergonha comigo no processo, Santa Catarina, a mesma coisa. Então, são profissões que não pouco se reagem apesar da responsabilidade. E incrível que pareça, o pessoal da OAB tem sido mais receptivo, e uma vez que eles são responsáveis técnico pelo documento, acaba sendo mais necessário, tá? Tá, então, Takashi, aqui eu tenho algum contato com advogados e advogados engajados, especialmente em terceiro setor, sem conhecer esse universo que a gente discute aqui toda segunda, terça e quarta. Inclusive, ontem eu tive reunido com um advogado que, assim, daqui a pouco a gente vai mandar alguma coisa para vocês. Eu vou participar de uma assembleia domingo de manhã, assisto a sua palestra no sábado e domingo numa assembleia de uma associação de deficientes. Eu tive uma conversa com ele, ele acha que eu devo participar para... Enfim, a gente acaba aprendendo alguma coisa e para quem sabe menos que a gente parece que sabe mais. Agora, o que eu queria ver com você é o seguinte, naquela conversa que eu não voltei a falar com você exatamente de um ou dois passos que foram dados na época em relação ao CREA, para firmar uma parceria com o CREA São Paulo, que era com quem a gente vinha conversando, tem uma entidade, uma organização aqui em Piracicaba, aqui vizinho nosso, aqui do lado, que é quem vai conversar com a gente, avaliar a proposta, para depois chegar para o CREA e falar, olha, vamos fazer isso. Aí é uma colocação minha. Melhor você pegar a Associação de Engenheiros e Arquitetos, que ele é mais versátil e mais aberto do que o Conselho. Tá? O CREA é um conselho. O Conselho, por legislação do Conselho, tem todo um regramento que certas ações ele não pode fazer. Agora, a associação, não, é livre. Então, vale a pena pegar o pessoal da Associação de Engenheiros e Arquitetos da região e trabalhar em cima disso, do que você trabalhar em cima do CREA em si no processo, tá? Então, mas tem então, essa outra vertente. Então, é uma associação, não é o CREA, é uma organização de Piracicaba muito mais fácil. Sim. Que exerce esse papel para o CREA São Paulo. Sim. Então,
a minha ideia agora, aí eu estou falando para você, dividindo com todo mundo aí. A ideia é voltar, retomar isso aí, por quê? Sim. Porque se o CREA abrir os braços para a gente, todas essas categorias depois, OAB, os contabilistas, eles vêm junto. O importante é a gente pegar uma frente larga e ampla, que Sim. eu imagino, os engenheiros talvez sejam aqueles que mais vão trazer força para a gente. Então, eu vou retomar isso e já queria dividir com todo mundo. E aproveitar, só para encerrar, teve alguém uma vez numa live aí que falou que estava conversando com a OAB do Estado. Eu esqueci de anotar o nome. Se alguém puder depois me passar o nome, o contato, só para a gente começar a pegar por aí também, fazer os contatos que a gente tem aqui e seguir em frente. Tá. Era só isso. Quanto ao OAB de você, se você quiser, tem um memorial justificativo para você apresentar, para que o engenheiro possa levar isso para o OAB, tá? Então, eu tenho um memorial descritivo sobre isso, de por que tem que... o memorial chama justificativo, para justificar a montagem da Comissão de Direito do Seu Setor dentro do OAB, tá? Então, se precisar, só dá um toque e te mando. Ao retomar, a gente vai voltar a falar sobre isso especificamente mais vezes. Muito obrigado, Takashi. Vamos lá. Próximo. Ok, próximo, Fabrício Marques. Professor Takashi. Boa noite, vamos lá. Eu li todos aqueles arquivos que você mandou, todos os vídeos da internet, tudo que tinha sobre o senhor eu vi e percebi a dificuldade do terceiro setor no Brasil afora, né? A gente faz reunião aqui toda segunda e toda sexta e tá difícil a gente entender essas coisas também. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, qual o conselho que o senhor nos dá para cada dia mais a gente desenvolver mais o trabalho do terceiro setor aqui? Alguns trabalhos têm que ser feitos, que é o seguinte, tá? Eu sempre brinco que o pessoal que já está formado, já está na zona de conforto, não interessa muito. O que interessa mais são aqueles que estão saindo da faculdade agora. Então, um dos pontos é atacar a academia, né? Juntamente com a faculdade, com os coordenadores de cursos de Direito, Administração, Economia, Contabilidade, de tal maneira que encurta na cabeça desses jovens o que é essa ferramenta chamada terceiro setor, para que essa turma comece a sair no mercado de uma forma diferente. Porque quem está hoje já estabelecido, ele se sente ofendido quando ele é chamado de ignorante no processo, infelizmente. Então, com isso, se você fizer um trabalho com os jovens que estão entrando no mercado agora, você garante que dentro de 1 ou 2 anos você vai ter vários profissionais já com essa visão saindo no mercado, tá? Então, essa é uma das recomendações que nós fazemos com isso. E a outra, infelizmente, é aquilo, bater na porta das entidades de classe, que eles que são os responsáveis no processo, para que eles entendam e comecem a compreender o que é essa ferramenta terceiro setor, que eles possam lá começar a se interessar e participar do processo, tá? Então, são essas duas linhas. E aquilo que eu sempre falo, debater isso, né? O maior número de pessoas possível, para que no maior número de profissionais possível possa entender, porque no momento que você está conversando isso com uma pessoa, independente da parte profissional dela, ela começa a entender, desconfiar o interesse desse mecanismo, ela começa a estudar, começa a observar nas leituras, nos sites, nas redes sociais, e começa a entender o que é o terceiro setor. Então, tem que motivar essas pessoas para entender isso, tá? E o trabalho que a gente faz normalmente é orientá-los. Então, vamos adequar seu documento? Você tem o documento da associação, não está funcionando? Manda para a gente analisa, vê, vamos adequar, vamos fazer isso. Se você não fizer esse tipo de prática dia a dia, nada consegue, tá? E você pode ter um grupo interno de vocês, é interessante, é importante para nivelar o conhecimento entre vocês, mas se você não passar isso para os outros, né, para os novos profissionais que vão entrar no mercado, se não fizer esse bate-papo juntamente com o diretor acadêmico das faculdades, um monte de coisa, vão trabalhar nesse mercado, você não tem a garantia de que vai ter profissionais condizentes com a sua necessidade, tá? Então, dá atenção aos jovens que estão entrando no mercado, que eles estão com fogo no rabo, estão querendo conquistar o mercado e eles vão ter interesse, tá?
principalmente fazer com que eles coloquem no TCC deles, terceiro setor, tá? Ok. Então, curso de administração, direito, contabilidade, economia, né? Arquitetura, engenharia, então, que no TCC deles abordem terceiro setor, começar a inundar a cabeça deles. Entendeu? Aqui na minha cidade nós temos 3 faculdades de administração. Eu fui lá na faculdade perguntar sobre o terceiro setor, o próprio reitor lá falou para mim que é uma matéria que não desenvolve a comunidade, então, e nem os empresários, então ele não coloca na grade curricular. Não, e não é só isso, não tem professor para isso. Aqui em São Paulo, tá? Aqui em São Paulo, há uns 15 anos atrás, uma universidade chamada Universidade Anhembi Morumbi, ela fez um curso de graduação do terceiro setor, tá? Né? Ela lançou vestibular e lançou o curso, tá? No segundo ano fechou. Por que motivo? Porque não havia professores que pudessem dar aula. Só isso. Tá? Então, infelizmente, é isso. Então, se atacar com o pessoal da molecada no diretório acadêmico e mostrar esses assuntos, e dentro da faculdade, dentro da grade curricular da faculdade, é o seguinte, eles têm a semana da engenharia, a semana da arquitetura, tem a semana do administrador, um monte de coisa, e eles fazem uma série de eventos no processo. Então, proponha com que na semana da acadêmica da administração, dos cursos deles, convença alguém para abordar o terceiro setor. Aí pode fazer online, o que for evento e tal, para poder explicar e motivar esse pessoal, tá? Tá bom? E o que precisar, a gente ajuda, tá bom? Obrigado. Você falou que quantas faculdades tem? Você falou? 3? Tem 3 faculdades aqui na minha cidade, Valparaíso. Tá. Se você mandar para mim um e-mail para mim com o nome das faculdades, eu te mando um material para você encaminhar para esses caras. Tá? Vou fazer isso hoje ainda. Tá bom, manda para mim. Sim, senhor. Próximo. Próximo, Vili Marco, por favor. Senhor Takashi, boa noite a todos. Pede de novo. Alô? Pode falar? É que tem interferência, beleza. Como eu estava lendo aqui a grade do curso de gestor da identidade, né? E como eu já fiz alguns trabalhos de gestor das empresas do segundo setor, e como eu sou registrado no CRA, Conselho Regional de Administração, e também no CFA, eu queria perguntar para o senhor se eu posso verificar, lógico, não vai ser agora, a hora que lançar o curso ou tiver mais evoluído, se o CRA aqui, que seria Curitiba, e também tem Cascavel, subseção, Sim. se eles também podem encampar ou fazer alguma coisa em relação desse curso. Sim, não só isso, é o seguinte, ó, o administrador nessas organizações é a coisa mais importante. E não tem administrador nas organizações, né? Estamos nessa. Olha, são dois. O pessoal se preocupa muito mais em contabilidade do que o administrador do processo, né? E no Brasil, o administrador, infelizmente, apesar de ter sido um curso muito frequentado no Brasil inteiro, porque é o seguinte, a gente brinca, né? Você não sabe o que fazer, então vai ser administrador primeiro, para depois você resolver o que você vai fazer. Mais ou menos, essa era a concepção do curso de administração, né? E nunca se levou a sério o papel do administrador numa empresa, numa organização, um monte de coisa, né? Esse é um pedido, realmente uma situação extremamente complicada. E no terceiro setor, ele é basicamente, fundamentalmente, administração, tá? Então, daí a participação do conselho, das associações deles, para poder saber, porque como eles não são... o administrador normalmente pensa em trabalhar numa grande empresa, ser um CEO, de um diretor de uma empresa, tal, então eles praticamente desconsideram associações, um monte de coisa, e justamente é o mercado mais fértil para eles, tá? Então, vale a pena, né, trabalhar em cima disso. Isso é tão verdade que é o próprio profissional que tem que saber as oportunidades que esse curso propicia. E é tão verdade, o senhor falou no negócio do contador, que
eu teve 3 contadores que vieram falar comigo, já me intitulando, eu não tenho título, administrador das entidades do terceiro setor, porque eu ajudei, com o seu conhecimento, a tua transmissão, ajudei 6 entidades aqui se organizar, que nem falou aí, que nem a pergunta do Fabrício. Então, nós temos que fazer isso aí para mostrar que tem essa possibilidade e que as entidades têm que se organizar. Então, estamos fazendo aqui, mas o pessoal vai olhar o terceiro setor, eu tenho certeza, esperançoso, com outros olhos daqui a uns tempos, se nós conseguirmos semear e disseminar esse conhecimento. Tá? Muito obrigado. Nada, obrigado a você. Vamos lá. Mais alguém? Fabrício, você levantou a mão novamente? Vamos lá. É que o Fabrício é 2 pessoas, entra um e depois entra outro. Não sei qual que é o verdadeiro. Gêmeos, vamos lá. Pode falar. Fabrício, você está sem áudio. Está habilitado, mas a gente não te ouve. Está ouvindo agora? Agora sim. Então, essa semana nós estamos naquela correria, deixando documentação ali, acolá. E eu até falei com o Fabrício, assim, o senhor falando das outras associações que acabaram nos primeiros prazos, se os camaradas não tiverem um capital inicial, o cara sucumbe. Não é? Sim. Eu fiquei pensando assim, o pessoal das castas baixas, assim, igual nós, assim, ainda mais nessa época de pandemia, tá difícil, né? Porque eu, mas o Fabrício, estamos fazendo das tripas coração aqui pro trem ir para frente, mas não é brincadeira não, igual o senhor falou, é difícil. Agora, assim. Você pode pedir no cartório, por exemplo, para essas organizações, né? Eles podem fazer um bom desconto, tá? Então, chore lá, não fique lá nessa situação não, tá? Tá bom? O cara vai te pedir o valor de registro e fala, pô, me ajuda, é uma associação, pô, não tem dinheiro. Pô. Existe toda uma... porque elas também são organização do terceiro setor e tem o dever de ela fazer os registros só cobrando a taxa de registro mesmo, tá? Então, chore as mágoas lá que vale a pena, tá? Consegue, tá? Então, no meio dessa correria toda, mas o Fabrício estamos fazendo um passo a passo, né, para o camarada? Quais os passos que ele tem que ir, os locais e tudo, para ajudar os outros, os próximos, né? Imagina, por exemplo, assim, quando tem nas cidades, tem muitas organizações que não conseguem pagar despesa, um monte de coisa, a gente tem juntado, né, 10, 15, 20 organizações e a gente faz acordo com a promotoria pública e pede para fazer todo um registro em conjunto, para evitar toda a despesa no processo, e aí sai bem baratinho, quase de graça sai também, tá? Então dá para fazer sim, tá? É só questão de chorar. É para chorar mesmo. Obrigado. Tá bom. Até mais. Obrigado, Uma professor. pergunta da noite, por favor, Brasil Diverso. Vamos encerrar com você. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu acendi a luz aqui, professor. Sim. Tudo bem? Aqui é o Otávio. A gente se falou essa semana. Entrei aqui para conhecer o curso, o grupo de vocês aqui pela primeira vez, estou acompanhando. A pergunta que eu queria fazer é relacionada assim, eu venho do mundo empresarial, né? Eu tenho já várias empresas, todas ou são da área da saúde ou são da área ambiental, né? E eu estou imaginando assim, eu tenho uma empresa aqui de cursos de treinamento, de formação de consultores ambientais, de pessoas específicas. O meu objetivo é formar pessoas capazes de trabalhar e viver de restauração ambiental. Aí eu comecei a entender que existe uma série de incentivos, uma série de possibilidades que eu não necessariamente precisaria estar aqui batalhando o dinheiro suado para manter as empresas funcionando, sabendo que a maior parte das coisas que eu faço é de propósito para atender um bem comum, né? Interesse público. O interesse público, isso. E aí o que eu imagino, como é que o senhor observa o funcionamento de uma empresa junto com uma entidade do terceiro setor, então, vamos lá. ferramenta do terceiro setor? Sim. As duas atividades que você mencionou está na própria Constituição Federal, ele é uma assistência social. Então, na verdade, não era para você montar a empresa pagando imposto sobre isso. Já que você montou a empresa, pode manter a empresa
e você montar uma associação ambiental para dar treinamento, capacitação, fazer todo um trabalho de auditorias ambientais no processo, como uma unidade prestadora de serviço, não só de curso, porque você pode formar o curso, forma, molecada, um monte de pessoal para isso, mas muitas vezes, na hora de executar, vai ter dificuldade. Então, você pode montar uma associação ambiental, que você vai ter treinamento e capacitação, ao mesmo tempo você vai ser unidade prestadora de serviços. Então, cada um dos alunos que formarem com vocês poderão ser aqueles que vão captar novos serviços para você. E, com isso, toda a prestação de serviço, da treinamento e a prestação de serviço para as empresas, ela é feita através dessa associação ambiental. E aí paga-se todas as despesas e o resultado dela vem para a tua empresa. Então, a tua empresa pode manter e só receber o líquido dela e não a receita bruta. Então, pode ser feito isso. Saúde é a mesma coisa. A saúde também, na Constituição, é bem claro sobre isso. Então, a saúde é dever do Estado e o Estado deu concessão de que a iniciativa privada pode complementar e ela prioriza que as entidades sem fins lucrativos e de beneficentes possam participar do processo. Então, com isso, é o mesmo processo. Pode ter uma empresa sua de saúde, você pode ter uma associação de saúde trabalhando, e ela é que fatura todo o processo e paga todas as despesas lá dentro, porque hoje você na empresa de saúde, você está em que regime tributário você está hoje? A da saúde é lucro presumido. Então, o que acontece? Toda a despesa sua, você não abate ele hoje. Você não serve para nada. Você é tributado sobre a nota que você emitir. Então, eu posso montar uma associação que é de saúde, ela fatura, não tem tributo, ela paga todas as despesas no processo, cata a nota fiscal de tudo, e o que sobrou é da empresa, então a empresa vai pagar tributo só sobre líquido. Tá? Então pode ser feito isso. Como é que a empresa trabalha junto com a associação? Um contrato que vai ter, um contrato que a associação vai fazer gestão do seu carteira de cliente, seu patrimônio, seus investimentos que foi feito. Vai existir um contrato chamado contrato de gestão. Tá? E aí o superávit disso, ela entrega para a empresa solta uma nota de associação. Exatamente. Então você vai pagar tributo só sobre a receita líquida e não bruta. Hoje você é tributado sobre bruto. Entendeu? E esse modelo já existe operante. Sim. Nós temos pego muitos hospitais, muitos hospitais que estão falidos no Brasil inteiro. Nós temos feito esse tipo de trabalho já há muito tempo já. Tá? Então, isso é fácil de fazer. Tá? Se você mandar o contrato social dela, eu posso te orientar passo a passo para isso. Ver quem é o seu contador e a gente pode orientar isso para você. Tá? Tá bom. Agradeço muito. Parabéns aí pelo trabalho. Vamos lá. E participe, tem muita coisa. Você é de onde? Que cidade que você é? Sorocaba. Ah, tá. Pertinho daqui de São Paulo. A gente conversou no começo da semana aí sobre o negócio de tudo. Estamos aqui. Eu tenho bastante serviço nessa região também, tranquilo, tá? Tá bom, obrigado. Nada, até mais. Tchau. Vamos lá. Pessoal, já está na hora, né? Já está na hora, professor. Muito obrigado. Extrapolamos aí um pouquinho, que hoje estava bem interessante. Então, pessoal, agradeço a todos. Uma boa noite, principalmente ao professor Takashi. Muito obrigado e vamos encerrar. Vamos lá. Boa noite a todos. Até amanhã, né? Até amanhã. Amanhã tem mais, pessoal. Até mais.